Amém. Pode vir. Deixa eu te contar algo que aconteceu em Canoas há alguns dias atrás. Estávamos no retiro. Pode sentar, para não cansar. Pode sentar. Que a gente vai trabalhar um pouco. Depois a gente se põe de pé. E Deus já tinha me falado a respeito de ministrarmos sobre o Espírito Santo, a parceria do Espírito, de sermos metócos, né? Parceiros na intimidade com o Espírito Santo. Mas para minha surpresa, assim, daquela forma sempre preciosa, que tenho aprendido também a andar com o Espírito Santo, ele mudou o programa da sexta-feira de noite. E ele me disse: John, é para tu ministrar batismo no Espírito Santo para a turma de 7 e 8 anos. E me deu um parafuso, porque uma coisa é ministrar para adolescente jovem, amém, eu acho que eu tenho graça, né? Mas para crianças eu fico perdido, né? Realmente precisa de uma unção tripla para conseguir isso. Mas o Espírito Santo foi muito categórico. Ele diz: cancela as aulinhas, chama para frente. Sentaram nas primeiras fileiras. E eu disse: como é que eu prego agora para essa galera? É algo distinto. Só o Telmo tem tanta graça assim, né? Mesmo com a idade, ele não perde. Ele só fica cada vez com mais graça. E ele está ministrando agora na aulinha ali, nos fundos, para essa turminha. Mas ali, a palavra entrou, as crianças com muita atenção. E ali nós ministramos o batismo do Espírito Santo para essas crianças, tanto as crianças como pré-adolescentes, e eles foram cheios de Deus. E tem um casal, o Fábio e a Renata, o filhinho deles, não me falta a memória, 7 para 8, gurizico. Ministramos, impusemos as mãos, ele foi batizado no Espírito, foi cheio de Deus. E ele disse assim para o pai dele: começou a subir um calor, um fogo dos meus pés. E foi subindo, e eu fui sendo cheio, e ele começou a fluir em línguas, começou a transbordar do Espírito, algo singular. E ele falou para o pai: pai, eu fui liberto. Aí tu pensa, o que uma criança de 7, 8 anos é liberto? Nós não podemos desconsiderar a opressão do inimigo e do mundo sobre nossos filhos. E o pai dele deixou passar, mas na semana depois, ou no mesmo dia depois, ele perguntou: querido, de que foi que tu foi liberto? E ele disse para o pai: pai, eu fui liberto de um sono espiritual, de uma sonolência. E o pai se deu conta, o Fábio, ele nos contou nessa viagem que nós fomos juntos agora para a Argentina, e ele disse: cada vez no grupo caseiro, o guri dormia. Pode parecer normal, uma criança brinca o dia inteiro, fica cansado ali, no meio dos adultos às vezes, e dormia. E o pai cutucava para manter ele acordado. Mas depois, ele diz: agora eu fui liberto. Não tenho mais sono espiritual. Ele fluindo em Deus. Outro menino, um pouco mais pré-adolescente, rompeu em Deus, foi cheio do Espírito Santo. Ele nunca tinha feito isso antes, saiu no sábado, isso foi na sexta de noite. No sábado saiu junto com alguns jovens mais velhos, foram para a rua evangelizar. Ele nunca tinha saído para a rua, nunca tinha evangelizado. Ele abrindo a boca, eu acho que ele deve ter uns 12 anos, 12 para 13. Abrindo a boca, evangelizando, proclamando o evangelho, orando. Ele diz: ele falou para os pais: orei pela primeira vez por uma pessoa enferma e ela ficou curada. Esse é o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, nós queremos crescer na graça e no conhecimento da tua amada pessoa. Querido Pai, querido Filho e querido Espírito Santo. Tu tem toda a autoridade sobre nós. Teu nome é o maior, é o mais alto. Teu nome é sobre tudo e todos. E nós queremos nos render integralmente a Ti. Em nome de Jesus. Debaixo da Tua autoridade. Para que nesses dias possamos crescer. Possamos dar passos significativos numa manifestação maior ainda do Teu Espírito no nossos dia a dia, no nosso cotidiano, no encontro da igreja na casa, com os discípulos, no setor, aqui na celebração. Queremos
entrar numa nova ousadia, liberdade e intrepidez, em nome do Senhor Jesus. Eu tinha sujeitado ao presbitério, os queridos companheiros, e eles, com muita honra, me disponibilizaram esses 2 domingos. Então nós vamos fazer um trabalho sequencial, hoje e o próximo domingo. Ontem ministrei para a congregação de sábado e vamos repetir no próximo sábado. A gente brinca entre nós no colegiado aqui, né, que soldado no quartel, ou é cadeia ou é serviço. Eu sempre prefiro o serviço, tá? Então, mesmo estando um pouquinho mais em casa, mas claro que sempre é uma tremenda alegria de estar com a amada igreja aqui em Porto Alegre. E essa carga já há vários meses, Deus colocou a respeito de nós tirarmos bloqueios, tirarmos tampas que impedem o fluir do Espírito. Já dei uma prévia para setor Zona 2 aqui, alguns de vocês estiveram juntos. Hoje vamos trabalhar um pouco com um PowerPoint que ajuda você a fixar um pouco mais, depois você me pede e eu te passo. Mas eu queria fazer algo muito prático. Então não é só um ensino, não é só uma informação. Em cada um desses pontos, eu queria te pedir para que a gente pudéssemos orar juntos. Nós vamos fazer um mini retiro de cura da alma aqui e de libertação. Em cada um dos pontos, daquilo que às vezes nos engessa, aprisiona, nos coloca num ponto morto de inércia, de passividade. A minha expectativa em fé é de nos conduzir junto, toda a congregação, num novo patamar de fluir maior do Espírito Santo. Uma liberdade de profetizar. Quando estava sentado aqui, a irmã querida me trouxe uma palavra profética que caiu como óleo do alto sobre a minha cabeça. E trazendo uma envergadura de ousadia, de intrepidez, sabendo, não, John, é isso mesmo que o Senhor quer para essa manhã. A palavra profética, ela vem confirmando, ela vem consolando, ela vem edificando e encorajando. Então, hoje, nós ainda vamos fazer uma prática mais assim de limpeza. A brincadeira que eu tenho feito é que nós estamos chamando os anjos com o teletúlio aqui na frente ali para levar embora as cargas negativas. Então os anjos vão trabalhar hoje, né? E nós vamos nos despojando, nós vamos retirando todas essas coisas, seja esse medo ou tentativa de agradar a homens, seja uma mente ainda não renovada, né, com pensamentos mundanos, humanistas, seja um espírito de intimidação, ou um coração perverso de incredulidade. E o quinto ponto, se o Senhor permitir, vamos entrar no próximo domingo, como aprender a discernir qual é a voz do Espírito Santo. Para que a palavra, a visão, a impressão, a intuição tu recebe, tu consiga check, né? Não, esse é do Espírito, eu posso falar, eu posso sair do meu lugar, eu posso repartir com o irmão, seja aqui, na congregação, em casa, na rua, em qualquer lugar. Amém? Esse ajuste fino do Espírito Santo. Na introdução, deixa eu falar rapidamente, porque alguns de vocês são novos, qual é a sequência, quais são as etapas do Espírito Santo, só para você ter uma visão macro, aonde então nós vamos tirar essas tampas nesse processo. Pode seguir ali comigo, por favor, pode passar adiante, rapidamente, sem me alongar. Às vezes eu tenho o erro de, eu fico demais na introdução, não consigo dar conteúdo, então vou me policiar aqui. Obrigado já pela ajuda aí, tá? Então, em nome de Jesus. É que a introdução é tão linda que a gente quer ficar nisso. João 20, 22, me parece, sem fazer uma doutrina rígida, que Jesus ressurreto, agora ele chega aos discípulos, ele assopra sobre eles. Rua, sopra, o sopro do Espírito, e ele diz, recebei o Espírito Santo. Para mim, aqui é um paralelo da habitação do Espírito Santo, sem fazer uma doutrina fechada. Jesus ainda não tinha sido assunto ao céu, não tinha sido totalmente glorificado, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne, mas já é um gostinho, já é um aperitivo que ele assopra sobre os discípulos, né? E agora não mais só o Espírito Santo em Cristo esteve entre eles, mas agora há
um crescer a um nível superior da permanência de Cristo na vida dos discípulos através do Espírito Santo habitando dentro. A presença, a habitação do Espírito Santo na vida de cada discípulo. Entretanto, todavia, Lucas 24, 47 a 49, Atos 1, 4, vai nos falar que Jesus categoricamente, de uma forma até muito veemente, Atos 1, 4 fala que comendo com eles determinou, ordenou, fala numa outra versão, que eles não saíssem de Jerusalém até que recebessem do alto, Lucas 24 diz, o poder, fossem revestidos do alto de poder. Ou seja, é indispensável que todo discípulo que já tem habitação, agora receba o batismo no Espírito Santo. Isso não é negociável, isto é imperativo para todo novo discípulo. A igreja diz amém? Então Jesus falou, é necessário, determinou, não deu option, né? Ele não deixou opção para continuar sem o revestimento do poder do alto, até que sejais revestidos do alto de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, tanto como em toda a Samaria, em toda a Judeia, em toda a Samaria e até aos confins da terra. Isso se cumpriu no dia do Pentecoste, Atos 2, versículo 4. Os 120 que estavam perseverando, orando para serem cheios do Espírito, todos foram batizados no Espírito Santo. Você pode dizer comigo, todos? Um pouquinho mais alto, todos. Os 120, todo mundo, foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, como consequência, começaram a falar em línguas. Ali, no original, realmente está outras línguas, porque eram línguas conhecidas. Sempre fico impressionado com essa experiência, porque eu não sei se Deus deu um streaming, um download individual para cada uma das pessoas que estavam ouvindo, porque as pessoas começaram a ouvir em línguas as suas próprias palavras. Algo distinto, sobrenatural. Ou seja, a habitação do Espírito, o batismo do Espírito Santo, as consequências desse batismo, tanto o falar em línguas, como depois fala no versículo 17, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você diz amém? Vossos jovens terão visões, até os velhos sonharão, e até sobre os escravos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui o Espírito Santo quebra tabu por tabu. Primeiro, homem e mulher, que naquela época, as mulheres não tinham o mesmo valor. Mas Jesus diz, todos estão incluídos, independente de sexo. Depois ele diz, independente de gerações, velhos, jovens e crianças. E para quebrar assim, ele diz até sobre os escravos, classe social. Escravo era mercadoria, não era considerado gente, era coisa. E o Senhor diz, até sobre os escravos, derramarei do meu Espírito e profetizarão. Você consegue ver a revolução que Jesus institui através do derramar do Espírito Santo? Você diz amém? Isso é para nós. Ou seja, a consequência que tu pode esperar biblicamente, e tu pode esperar que cada discípulo que tu impuser as mãos para receber o batismo do Espírito Santo e ser cheio do Espírito e do fogo, como aquele menino sentiu o fogo subindo e limpando e curando ele. Oh Senhor, eu posso falar em línguas e Deus quer que eu fale, eu posso profetizar, eu posso ter sonhos, eu posso ter visões. Você diz amém? Eu só te peço para não ter sonho agora, Deixa para de noite, tá? Vocês sonharão à noite, agora é só visões aí, tá bem? Estamos juntos? E depois, Atos 13, 52, para mim um texto xodó, ele dá uma característica de como é o discípulo, cheio do Espírito Santo. Alegria, transbordavam do Espírito Santo e de alegria na presença do Senhor. Uma abundância, esse é o status da normalidade de todo discípulo do Senhor. Você diz amém? Cheio de alegria, e aqui o contexto é de perseguição.
Aqui o contexto é algo muito negativo. Entretanto, mesmo com perseguições, aflições, dificuldades, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E o desfecho é Gálatas 5, que nós conhecemos, a maioria de nós, versículo 16, andai no Espírito, e não vamos satisfazer os desejos da carne. Qual é a prioridade? Não é ficar olhando para a luta contra o pecado, é olhar para sermos cheios do Espírito Santo. Sede guiados pelo Espírito. Depois fala do fruto do Espírito. E depois ele diz assim, vivemos no Espírito e também marchemos de acordo com a coordenação do nosso amado, querido Paráclito. Essa é a sequência normal de todo discípulo do Senhor Jesus. Entretanto, às vezes encontramos algumas tampas, alguns impedimentos. Nós vamos entrar em alguma delas, claro que tem muito mais. Mas pode ser temor de homens, uma mente não renovada, um medo e um espírito de intimidação que luta contra nós, um espírito de dúvida, de incredulidade, que vem nos impedir de avançarmos diante do Senhor. E como eu falei, a quinta tampa, eu fico na dúvida se aquilo que eu estou recebendo e intuindo é de Deus, é de mim mesmo, ou pode até ter uma influência maligna. E é verdade, tem essas três fontes. Mas você, tendo uma base bíblica, cheio do Espírito Santo, você tira de letra, e eu quero te dar toda capacitação para tu fazer o checklist ali e checar. Senhor, não, peraí, pá. É para semana que vem, não falte. E vamos estar caminhando e vamos praticar nisso. E ontem o Espírito Santo me levou a profetizar que vamos ministrar batismo no Espírito Santo, tanto no sábado e, se o Senhor permitir, também no domingo, fazemos um rescaldo. Se alguém ainda não foi batizado, se alguém ainda não flui em línguas, vamos separar junto com a palavra profética, cânticos espirituais, cântico em línguas, cânticos com entendimento, cânticos com interpretação. Então vamos chamar a galera toda para fazermos essa prática. Você diz amém? Ora comigo antes de entrarmos em alguma dessas tampas, desses bloqueios. É importante você orar e ter uma ação ativa. Nós tomamos autoridade espiritual. Nós repreendemos os demônios aqui agora, em nome de Jesus. Não é por gritaria, não é por levantar a voz, é por darmos um comando de autoridade, amarrando e repreendendo todo espírito sorrateiramente escondido, às vezes até na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, no nosso dia a dia, nós não discernimos, mas em nome de Jesus eu te peço, querido Espírito Santo, olho para enxergarmos, em nome de Jesus. Repreendemos agora, mandamos embora, declaramos a congregação livre para crescer em fé, em nome de Jesus. A primeira tampa, Gálatas 1, fala de temor de homens. Você vai ter que abrir o texto comigo. Gálatas 1:10. Há muitos anos Deus me deu essa palavra e eu entendi como é importante eu não estar debaixo de uma cadeia ou de algemas, de tentar a aprovação das pessoas, o favor das pessoas. Gálatas 1:10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Procuro eu agradar a homens? Paulo pergunta: se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Na minha jornada, eu vi que tem 3 tipos de pessoas. Claro que você pode dizer, mas isso é incrédulo. Aquele que vive em função do seu ego, centralizado só na sua própria egoísmo, zona de conforto, agrado. Mas eu já vi alguns discípulos fake que ainda não aprenderam a tomar a cruz, a negar a si próprio. Muita turma ali no meio daquilo que se chama evangélico continua ainda numa centralizado do seu eu e eu. E isso não é aquilo que agrada ao Senhor.
Entretanto, tem outro tipo de pessoas que caem num outro erro, que é tentar agradar as outras pessoas. Eu já vi que tem pessoas que não sabem colocar limite. Tem pessoas que têm muita dificuldade de dizer, não consigo, não posso, não vou poder. Dizem sim, mas depois cancelam, ou mudam, ou marcam 3 coisas ao mesmo tempo, né? Alguns de vocês estão balançando a cabeça e sabem que tem pessoas que vivem assim, tentando sempre agradar as outras pessoas. É impressionante como um like nas mídias sociais, às vezes, detona e instabiliza uma pessoa. Porque a pessoa diz, não pode, a pessoa me deu um dislike, não me deu um like, né? Não está sem, né? E começa a entrar num espírito de rejeição e de preocupação. Agora, Provérbios 29 e 25 vai dizer, quem teme a homens, armas ciladas, armadilhas, cai nelas, fica preso. Então, claro, não é um desconsiderar as outras pessoas, não é isso que eu estou te falando, mas eu estou te falando de que nós não podemos ser nem focados em nós mesmos, nem focados só em agradar aos outros. Eu escolho agradar a Deus. Eu quero a aprovação dele. Mesmo que eu vou me posicionar sobre as verdades bíblicas, mesmo que eu vou me posicionar quanto aos princípios do Senhor, no meio da minha casa, no meio da minha família, junto com familiares e parentes que não conhecem o Senhor, no meio da faculdade ou do trabalho, Senhor, mesmo que isso venha a desagradar pessoas, eu prefiro agradar a Deus. Você diz amém? Você escolhe comigo ser um homem, uma mulher que tem o centro em agradar o coração de Deus. Eu coloquei na tela um exemplo aqui de Saul. Pode passar para a próxima. 2 exemplos, depois você estuda com calma. Nós não vamos ter tempo de esmiuçar, mas tanto Saul em Gilgal, onde o profeta falou para ele, espera 7 dias, até que eu venha. E se tu olhar esse exemplo, capítulo 13, depois o capítulo 15, é impressionante que parece por detalhes ele perdeu a coroa, ele perdeu o reino. E tu vai dizer, mas parece porcaria, parece tão detalhe, parece tão pouco. Mas na verdade, ele desobedeceu a Deus, buscando agradar a si mesmo, buscando agradar as pessoas. Abra comigo. Capítulo 13, ele vai dizendo, forçado pelas circunstâncias e pressionado pelas pessoas, eu tive que tomar essa decisão. Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, que tu não tinha chegado, ele diz para Samuel, no prazo estabelecido, e que os filisteus, ou seja, as circunstâncias inimigas estavam reunidas em Micás, eu pensei, outra versão diz, eu falei no meu coração, forçado pelas circunstâncias, pressionado, me senti pressionado, senti necessidade, por isso me senti obrigado, fala no versículo 12, a oferecer holocausto. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não tinha autorização do Senhor, ele era rei, mas ele não tinha liberação para fazer sacrifícios. E Samuel diz, tu agiste como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor. E aí você depois vai lendo. Mas o que me toca aqui é que esse homem que era ungido rei em Israel, ele perdeu a unção, ele veio caminhando marcha ré, ele foi perdendo a graça, a confirmação, por causa de que o problema dele era agradar as outras pessoas e, claro, que camufladamente agradar a si próprio. Capítulo 15, versículo 24, agora é ali na guerra contra os amalequitas, e ele poupa o rei, o melhor das ovelhas, os bois, na desculpa de sacrificar ao Senhor. E no versículo 24, ele chega até a dar a mão à palmatória, dizendo, eu pequei, disse Saul.
Eu violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Eu tive medo dos soldados dele e os atendi. Eu tive medo do povo e os atendi. Eu fiz o que me exigiam. Atendi a sua voz, diz numa outra versão. Ontem eu falei uma frase que é meio cunhado no Brasil, assim como um ditado, né? Que a voz do povo é voz de Deus. Attention, please. Não é sempre assim, cuidado. A maioria não quer dizer que está certo. Você diz amém? Você precisa ficar em cima da palavra de Deus e dos princípios do Senhor. Aqui, infelizmente, Saul consolidou a perda do reino. E o profeta disse: o Senhor Deus está buscando um homem conforme o seu coração. Quantos de nós estamos aprisionados, vivendo uma vida agradando as outras pessoas, desagradando a nós mesmos, desagradando a Deus, desagradando às vezes nosso próprio marido, esposa, por causa que nós nos damos para todos sem colocar limites, sem buscar em primeiro lugar agradar a Deus. O exemplo positivo é de Pedro e João em Atos, quando eles foram proibidos de proclamar a palavra sobre Cristo. E ali eles se levantam, Atos 4, né, ali dizendo que agora se responderam: julguem se é justo, diante dos olhos de Deus, obedecer e ouvir mais aos homens do que a Deus. Convenhamos, eles eram homens com um só coração de, em primeiro lugar, agradar a Deus. Eu quero repartir contigo, nessa manhã, uma unção de coragem, de intrepidez, de vigor espiritual, aonde a maioria, as circunstâncias, as situações, as pessoas não podem mais nos aprisionar, de nós nos levantamos em fé e dizemos: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Tu queres te colocar em pé comigo em alguns minutos, ou algum minuto, e vamos orar juntos? Só para mexer conosco, estamos indo bem, aleluia. Já estamos tirando a primeira tampa. Isso aí, eu gostei muito. Felipe, mais uma vez, faz esse movimento aí. Isso, alonga. Eu digo assim, né? Não é eu, é o Espírito. Nós precisamos tomar uma voz ativa. Se tu não falares de coração, não vai funcionar. Vai ser uma coisa fake aqui, vai ser só para inglês ver. Você precisa fazer comigo em nome de Jesus, crendo e te apropriando e tomando autoridade. Você diz amém? Então vem comigo em nome de Jesus. 1, 2, 3. Jesus, em teu nome, nessa manhã, eu quero tirar na tua autoridade e essa tampa, esse bloqueio que tem me impedido de fluir no Espírito, de trazer palavra profética, de orar em línguas, de interpretar. Agora, em nome de Jesus, toda preocupação de agradar a pessoas, de agradar aos homens, agora, fora, em nome de Jesus. Eu quebro essa algema sobre a minha vida, em nome de Jesus. E agora eu levanto as minhas mãos. Eu te convido, levanta as tuas mãos, assim como o Felipe fez. Levanta alto, alonga, estica, e agora começa a orar na tua língua, para edificação, para fluir. Pode orar, sem medo. Não precisa de interpretação agora. É só para a tua própria edificação.
teu espírito sendo liberado, teu espírito falando mistérios a Deus, teu espírito sendo lavado, regenerador, renovador do Espírito Santo. Mais, isso vai exercitando a tua vontade, vai exercitando as tuas faculdades mentais. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não abaixa os braços se tu pode. Segue, força um pouco. Isso gera uma nova liberdade espiritual. Submeta o corpo ao espírito, em nome de Jesus. Uma nova liberdade. Não me preocupo mais sobre os homens. Pode sentar. Me lembrei, primeira vez que pode sentar. Me lembro, eu vim da Bleia de Deus e lá naquela época não se levantava as mãos, não batia palmas. Eu me lembro a primeira vez que eu levantei as mãos, eu morri de vergonha. Eu era um gurizinho, tinha meus 20 anos, mas eu não sabia levantar as mãos. Claro que eu tinha pecado, impureza, aquelas coisas, então levantar as mãos era algo complicado. Mas depois fui liberto e eu comecei a levantar as mãos, já era uma vitória. Depois bater palmas, já foi outra vitória. Um dia o Erasmo me pega para dançar com ele. Não, ali, eu só pensava assim, Elias e Raquel, né, que também vieram da Bleia, né, ou assim, eu só pensava, se os irmãos, naquela época não tinha celular, graças a Deus, né, não podiam me filmar, né, duas coisas, uma, de o que eu pensava, olha o temor dos homens, eu só pensei, o que os irmãos da Bleia vão me pensar? Agora eu estou desviado mesmo. Né? Agora eu estou, né? Olha como o temor dos homens aprisiona. Mas ali, pela insistência do Erasmo, ele me puxou. E eu não sei dançar até hoje, eu danço que nem um cabrito, né? Eu não tenho nenhuma ginga brasileira, não tenho nada, né? Mas assim, ali aprendi a quebrar a questão de dançar. Eu estava com a Martinha estava ministrando, eu não me lembro, acho que foi na 20, naquela época, o Azaf estava junto, a gente estava ministrando louvor, e o Espírito Santo me diz, te ajoelha. Aí eu disse, não, tinha 3.000 pessoas ali, não, sabe aquela luta interior? Não, e ali, para minha vergonha, bum, estava o Azaf no chão, estava a Marta no chão, e eu disse, puxa vida, eu podia ter sido o primeiro. Mas sabe como é? Resistência, temor de homens, preocupação com a aparência, julgamento dos homens. Mas ali, gradualmente, Deus foi quebrando essas coisas. Você diz amém? Pode, claro, é para isso que nós estamos juntos. Que alegria. Uma vez, eu e a Madalena estávamos para tomar uma decisão, e bastante importante na época. E aí, naquele dia eu estava no trabalho, e onde eu trabalhava tinha um refeitório, e nós ali orando e conversando sobre aquilo, e eu fui almoçar no refeitório, e nisso sentou na minha frente uma colega de trabalho, que eu sabia que ela tinha algum envolvimento com trevas, não sabia o qual era, qual a intensidade, mas sabia. E ali conversando, né, no almoço, aí ela entrou nesse assunto, mas eu nunca tinha falado para ninguém, muito menos no trabalho. Como que se estivesse dando conselhos sobre uma coisa assim, falando. E eu comecei a me dar conta que não era ela que estava falando. E eu disse, o que eu faço agora, né? E o Senhor me disse, fala em línguas. Mas imagina um refeitório da empresa com todo mundo em volta e fala alto. E eu comecei a orar alto em línguas. Não olhei para o lado se alguém estava vendo ou não. De repente ela parou, pegou a comida, comeu e continuou falando como se nada daquilo tivesse acontecido. Não me perguntou nada, não falou nada mais sobre o assunto. Não era ela que estava falando ali. Mas vê como esse temor dos homens pode nos impedir, às vezes, de fazer coisas que Deus está nos mandando. Né? Bênção, isso mesmo. Se nós queremos ser servos de Deus verdadeiramente, nós precisamos estar libertos de qualquer temor. Vivendo não mais para agradar as pessoas, situações ou circunstâncias, mas vivendo para agradar ao Senhor. Próxima tampa. É uma mente não renovada. Claro que isso aqui não é num toque que você é liberto disso. Você precisa passar pela lavagem da palavra, ter a palavra habitando ricamente nos nossos corações, nossa mente, para termos uma mente transformada, renovada, para sermos transformados. O texto-chave que eu coloquei ali é Romanos 12, 1 e 2, super conhecido.
para que nossa mente, então, agora, seja liberta de tudo que é humanismo, racionalismos, bloqueios, fortalezas da nossa mente. Então, isso é um processo, mas vamos dar uma pegada forte aqui para tirar toda essa encrenca braba que muitas vezes o inimigo lança na nossa mente. Nós precisamos ser libertos desses pensamentos. Quando eu ministrei essa palavra na Suécia, eu descobri há muitos anos atrás que tem uma lei chamada jantelogen, que significa que ninguém pode se sobressair, todo mundo tem que ser na média. Ninguém pode se sobressair, todo mundo tem que ser média. E com isso, tu não pode ser único, nem especial. Tu tem que ser igual a todo mundo. E isso é tão impregnado, mas tão impregnado em toda a Escandinávia, que todo mundo tem que ser, né, Coca-Cola ali, tudo igual, na mesma formatação. Para quebrar isso no meio da igreja, é algo muito forte, é algo demoníaco. Para que a pessoa se veja, eu sou especial diante de Deus, eu sou singular, eu sou único, Deus tem uma expressão, não que eu sou o suprassumo da glória, não é isso que eu estou dizendo, mas eu sou especial, podemos ser diferentes, cada um com a graça e a unção de Deus. Então, tudo que tem a ver com humanismo, racionalismo, não, mas isso que eu estou pensando não pode ser de Deus, isso que eu estou vendo não pode ser do Senhor, cheio de raciocínios, de lógicas humanas que implodem o falar do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo diz, eu rogo, não é somente eu peço, eu insisto, eu clamo que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo. No Velho Testamento, eram sacrifícios mortos. Agora, no Novo Testamento, como sacerdote, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável. Para que então possamos conhecer a vontade de Deus e termos a nossa mente renovada e não nos conformando com as coisas deste mundo, desse século. Não nos formatando de acordo com este mundo, competição, performance, concorrência, espírito de superioridade, de inferioridade. Não, em nome de Jesus, nós estamos com uma mente limpa, sofronel, uma mente salva, santa, que tem uma clareza a respeito da limitação do vaso, mas do poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Você diz amém? Por isso que, então, nós precisamos identificar padrões, moldes, situações, conceitos, ideologias que nos impedem a liberdade do Espírito. O exemplo que me lembrei, pode passar para o próximo slide, é uma palavra forte. É o texto de Mateus 16, pode abrir o contexto comigo, versículos 21 a 23. Pedro tinha acabado de ter uma das maiores revelações da sua vida, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que te trouxe essa revelação. E ali, eu brinco, né? Ele estava no terceiro céu, estava na glória. E ele se achando, quando Jesus, então, nos versículos posteriores, vai dizendo que ele ia para Jerusalém, que ele ia sofrer muitas coisas, versículo 21, nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, dos mestres da lei, ia ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Pedrão ficou na morte, e ele tem a loucura, ele chama Jesus à parte para corrigir Jesus. Face a face, ele diz, Jesus, não, peraí, essa conversa fiada aí de morte, destruição, sofrimento, não está com meus planos. Os meus planos é sentar contigo, tu vai destruir o Império Romano, e eu vou sentar a teu lado, eu sou dos mais aqui contigo, mais íntimos, então a minha projeção de ser o ministro aqui, isso não é conversa, não, morrer, tomar a cruz, sofrer, Senhor, isso não está de acordo com a minha ambição. Raciocínio, pensamento humano. Uau! E ele repreende Jesus. E Jesus, olha só o texto, eu confesso que eu não sei se eu teria coragem de chegar para um discípulo e dizer, arreda, Satanás. Eu perdi o discípulo, né? Imagina chamar de capeta ou ele, né? Claro que Jesus viu que a
atrás de Pedro, soprando nos ouvidos dele, estava o próprio inimigo. Pensamento. E nós estamos falando de um discípulo. Ou seja, não é só no incrédulo que o inimigo governa. Ele pode também no discípulo assoprar e termos uma mente incorreta, contrária à vontade de Deus. E aí ele disse assim, tu não leva em consideração. A outra versão diz, tu não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Quando ele fala cogita, é o mesmo verbo fronel de Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Atenção! Nós precisamos ter a nossa mente como de Cristo e não ter uma mente formatada por humanismo, racionalismos, por todas essas encrencas deste mundo. Nós precisamos ter uma mente renovada para sermos transformados e entendermos que a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Vou te dar um exemplo aqui no texto e no contexto. Tu já tiveste dúvidas sobre a vontade de Deus? Daquilo que está te passando em alguma circunstância, situação. Não, mas Senhor, essa que está acontecendo comigo não é bom, não é agradável e não é perfeito, Senhor. Eu rejeito isso que está acontecendo comigo, eu tenho dúvidas, eu fico inseguro. E você começa a lutar com Deus. Mas isso é um engano na nossa mente, porque a palavra categoricamente diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não está me parecendo isso, mas eu escolho ficar com a mente de Cristo, com a palavra de Deus e não com a minha mente bloqueada. Amém? Aqui vai nos pegar mais do que nós pensamos. Nós precisamos ter um filtro. Por isso que o apóstolo, próxima tela, ele vai nos dizer que em 2 Coríntios 10, nós sabemos isso do retiro de libertação, toda altivez, toda fortaleza de rejeição, de insegurança, de traumas, de mentiras, sofisma, que estão na nossa mente, pensamentos contrários ao tomar a cruz, pensamentos negativos de incredulidade. Senhor, eu quero levar cativo a obediência em Cristo Jesus. Quantas vezes eu tiver que fazer isso? Você diz amém? Um pensamento de insegurança, de dúvida, de ansiedade, de preocupação, de superioridade, inferioridade, independente do que for, toda altivez, toda fortaleza, todo sofisma, uma mentira com aparência disfarçada de verdade, eu levo o cativo agora. Quero punir toda a desobediência, até que seja completa essa ação. Quantas vezes for necessário por dia. Você diz amém? A tua mente não pode ficar solta, não pode ficar à mercê dos pensamentos e do assopro do inimigo. Você precisa tomar autoridade sobre a tua mente, sobre o que pensar, o que é puro, o que é amável, é de boa fama, é agradável, traz louvor ao Senhor, diz Filipenses 4, versículos 7, né? Um dos textos preferidos da Martinha. Você diz amém? Vamos nos colocar em pé. E vamos orar sobre essa segunda tampa. Em nome de Jesus. Começa orando em línguas primeiro. Se tu quiser, coloca a mão na tua mente. Imposição de mãos, de ti mesmo. Coloca a mão na tua mente, na tua fronte. Oh, vai queimando, Senhor, vai queimando todo pensamento humanista, todo pensamento contrário a ser discípulo, a individualismos, a egocentrismos, que o centro é nós e que nós não podemos ter um caminho de cruz e de negação para sermos discípulos, vinculação, sujeição à autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós tomamos a autoridade espiritual. Agora vem comigo, diga, em nome de Jesus, com toda a autoridade, agora, em nome de Jesus, eu levo cativo todo pensamento
contrário à palavra de Deus, todo pensamento contrário ao propósito de Deus, eu rejeito agora, eu mando embora, eu levo cativo, chega, eu quebro esse looping de pensamentos, fora da minha vida, que a minha mente seja saturada com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Mais poder, Senhor, poder do alto, mais ainda, Senhor, tocando a tua mente e teu coração, limpando de mentiras, limpando de argumentos astutos do inimigo, deste mundo, em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar um minuto mais, alguns. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando das crianças aqui. Pode vir, claro. Pá, que alegria, pregação aqui de conjunta. Muito rápido, querido, só uma coisa importante sobre esse assunto da mente, é que uma das coisas que o diabo usa para afetar nossa mente, são a quantidade de informações que nós colocamos lá dentro. Principalmente o celular, é uma coisa que eu creio que nós temos que crescer e diminuir, para cada vez mais encher a nossa mente com a palavra do Senhor. Por isso, nós temos que sim declarar aqui, ativamente, mas tomar uma postura de guardar nossa mente para o Senhor. Amém. Amém. Excelente. Próximo, antes de entrar na intimidação, nós devemos rejeitar qualquer pensamento de impossibilidade. Senhor, eu tenho pensado, fazer um exemplo aqui, de que tu não pode me usar, de que eu não vou prosperar, de que eu não vou superar, de que eu não vou vencer essa área de pecado. Todo pensamento de impossibilidade, de incredulidade, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda barreira, comparações, mentalidade deste mundo, de competições, superioridade ou inferioridade, sejamos livres em nome de Jesus. Eu levo cativo. Senhor, tu tem me feito filho e filha de Deus, tu tem me feito uma pessoa especial, com graça e unção. Senhor, tu tem depositado a vida do teu filho em mim, através do Espírito Santo, e eu me aproprio da minha identidade em Cristo Jesus. Você vai dizendo amém. A terceira tampa é mais forte ainda, se pode ser, é um espírito de intimidação e de medo. Impressionante como isso é forte. O texto-chave é 2 Timóteo 1,7, tão conhecido de nós, de que o espírito que o Senhor tem nos dado não é um espírito de intimidação, de medo, de covardia. Eu fui procurando várias traduções e, para minha surpresa, fui chegando ali, tanto de temor, medo, covardia, passividade, indiferença, desânimo, insegurança, timidez, medo de errar, medo de me expor. Eu disse, uau, esse negócio é forte. Nem vou pedir para levantar a mão quem luta às vezes com essas situações, circunstâncias. Eu identifiquei na minha própria vida. Senhor, tu não tem me chamado para vivermos debaixo desse Espírito. O Espírito Santo que o Senhor tem nos dado, Ele tem habitado em nós, Ele tem nos batizado, Ele tem nos enchido, e nós estamos mergulhados, saturados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de amor, de poder e de sofronel, autodisciplina. Uma visão equilibrada de mim mesmo. Esse é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Você vai dizendo amém? Botei um exemplo negativo, Jesus no barco, dormindo, e a tempestade, Marcos 4:40, aonde então
os discípulos se apavoram e eles acordam Jesus para que ele salve a galera ali. E Jesus se levanta e diz: mas por que são assim tão tímidos? Ou seja, timidez não é sinônimo de humildade. Já dizia nosso querido Moisés, timidez é pecado. Por que sois tão tímidos, medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Numa outra versão diz tímidos, amedrontados, medrosos. E ele repreende o vento e ele diz para o mar, o lago: aquieta-te. E ele repreende o vento: aquieta-te. E acalma-se as ondas. Nós precisamos discernir o que está por trás. Atrás de um príncipe do ar, o vento soprando tinha a mão do inimigo. Nas ondas era algo natural. Ele dá uma ordem. Você diz amém? Precisamos discernir as coisas de Deus. O exemplo positivo foi um texto que Deus me deu em 1983. Alguns de vocês não eram nascidos, né? Alguns mais contemporâneos aqui já era. Ontem eu falei, a maioria não era nem nascido. Eu estava na Suécia e eu estava lendo a palavra como um doido ali, devorando a palavra, e Deus me deu Miqueias 3:8. O Espírito do Senhor está sobre mim, um espírito de poder, de força, de ousadia, de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Você diz amém? Coloca a mão na tua cabeça se tu quiseres e diga: o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, Ele me ungiu com um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, de força, de justiça e de graça. Aleluia. Eu coloquei na próxima tela, só para não me esquecer, pode passar, de um livro que a Martinha insistia comigo para eu ler, e eu meio dava de escanteio assim, porque o título em português não é o melhor: Quebrando as Cadeias da Intimidação. O autor é conhecidíssimo, eu amo ele, John Bevere, mas o título para mim, eu tenho 500 livros para ler, eu vou deixar. Mas a Marta, esposa prudente, ela não ficou incomodando, ela ficou chegando naquele jeitinho doce, né? Johnzinho, acho que era bom tu ler, Auxiliadora Idônea. Ela foi muito graciosa, até que eu vi que era o Espírito Santo, e eu disse: vou ter que dar mão à palmatória. E li. Uau! Meu irmão, puxa! Eu me acho uma pessoa bastante resolvida. No dom e na graça que Deus me deu, muitas vezes eu tenho que confrontar, eu tenho que denunciar, eu não posso me intimidar. E vejo que isso é um dom de Deus, não é algo meu, é dom. É o dom apostólico de Cristo na minha vida. Mas eu vi, identifiquei, já com cabelo branco, quase, de que tinha pessoas que me intimidavam. Que tinha circunstâncias que me intimidavam. Que tinha situações que me faziam dar um passo para trás, e eu me calava, me aprisionava debaixo desse espírito. Não eram os outros, era eu. E, quem me conhece sabe que eu não sou muito de me intimidar. Quanto mais desafio, mais eu cresço no Senhor, mais força eu recebo de Deus. Mas eu via, identifiquei que mesmo comigo tinha áreas. Era de Deus esse livro. Era um presente do Senhor. Que bom que eu escutei a voz do Espírito através da Martinha. E eu acolhi e comecei a cada vez que eu identificava na minha vida. Por exemplo, estava com um grupo de pessoas, eu ia ministrar sobre o casamento indissolúvel. Sobre o não divórcio e o recasamento. E eu disse: Jesus, podia chamar o Zé Gustavo, podia, por que eu tenho que enfrentar essa galera? Às vezes na Noruega agora com os irmãos lá, Senhor, de novo, E vinha aquele espírito de humanismo, de intimidação, de acomodação. Diz: não,
O Espírito me ungiu para declarar a Jacó e a Israel suas transgressões em um espírito de poder. Eu rejeito todo espírito de intimidação, de passividade, de inércia, de bloqueio, de algema, de silêncio. Você diz amém? Ministrei essa palavra em Canoas há poucos dias. Um irmão chegou para mim, porque eu disse, Deus me levou um exemplo. Às vezes nós estamos com os parentes incrédulos, e a gente acaba às vezes não tendo uma postura, acaba entrando nos valores, e das situações, se conformando com as piadas, ou com as coisas políticas, ou com a bebida. E aquele irmão falou, ele diz, por muito tempo eu fiquei intimidado, mas a partir do momento que eu rompi isso, pude trazer um testemunho positivo. Você diz amém? Vem comigo para rompermos todo espírito de intimidação, todo espírito de medo. Ah, mas se eu falar uma palavra profética, se eu trazer para esse fulano, beltrano, eu não conheço nada, não sei nada, vou quebrar a cara, vou me expor, medo de errar. Amado, nós somos família. Você pode errar, não tem problema. Não chega dizendo, é assim diz o Senhor, absolutamente, categoricamente, radicalmente. Diz assim, ó, o Senhor, me parece que o Senhor me deu essa carga, essa impressão. Deixa a pessoa ajudar a julgar. Deixa a pessoa discernir contigo. Traga com graça. Você está aprendendo. Quanto mais você estiver livre, né, dessa passividade. Igreja, escuta o que eu estou dizendo. Eu acho que nós vamos fazer com os porteiros ali, os introdutórios, não sei como é que chama a turma, que no Sal da Bem-vinda é tão gostoso receber-nos de braço aberto, mas eu vou pedir um upgrade. Nós vamos orar por cada um que entra aqui e diz, ó, fica lá fora, espírito de intimidação. Fica lá fora, espírito de passividade, de peixe morto, desculpe, tá? Oh, Jesus. Estou ficando muito livre, Senhor Jesus. Nossa, me perdoa. Né? De meio zurumbático, de meio borocochô. Como é que é? Domínio próprio, tem essa parte também. Obrigado, Zé. Glória a Deus. Mas às vezes dá vontade de pegar uns irmãos e em vez de imposição, dar um... Chega para lá, assim, diz, acorda, irmão. Você ressuscitou em Cristo ou você está morto ainda? Porque... eu não olhei para trás no cântico. Vamos lá, Nick. Quero levantar minha mão, quero levantar minha voz. Eu não olhei para trás, porque nem no cântico, quando canto, quero levantar minha mão. Ah, por favor, misericórdia da vontade, né? Mas não vou fazer, né? Eu vou ser com graça, carinho. Querido irmão, te converte. Porque não pode ter nome, sobrenome, vamos lá, Nick. Nome mais alto, mais soberano. Não há outro nome, não é isso? E aí tem uns, assim, queridinhos. Ah, não, por favor. Volta, sai, vai para casa, se converte, se ajoelha, confessa teus pecados e passividade. E vem de novo. Quando você vem para a congregação, para a igreja na casa, para o discipulado, tem que vir ativo, zeloso. Nós vamos ver isso no domingo que vem. Então, todo espírito de calado, passivo, parado, é dos quintos do inferno. Você vem para cooperar. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos mandar embora essa, como diz o Rogério, esses diabos aí, né? Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Shibarabacanai. Há uma unção, a unção quebra o jugo, já dizia o salmista. Em nome de Jesus. Sejamos libertos agora. Diga comigo, em nome de Jesus. Nessa manhã, definitivamente, eu rompo toda a cadeia de intimidação sobre a minha vida. Todo espírito de passividade, de inércia, fora, em nome de Jesus, da minha vida. Eu quero ser ativado pelo Espírito, cheio do Espírito,
cheio do Espírito, cheio de liberdade, para profetizar, para derramar a tua graça, para impor as mãos, para receber visões, para ter os teus sonhos, para interpretação, para edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Vai limpando cada um de nós agora, vai tirando essa cascadura, vai tirando essas coisas empedernidas em nós, grudadas fora, o teu lavar, teu limpar, teu renovar do Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Senta mais uns minutos, estamos quase acabando, vamos completar a quarta tampa, mas antes de ir nisso, deixa eu citar, volta uma tela, Watchmania, aprendi com ele, essas 3 dimensões, me ajudou muito, poder, amor e domínio próprio, poder contra o inimigo, amor para com meus irmãos e domínio próprio comigo mesmo. Isso que o Zé brincou comigo aqui, né? Um autocontrole em relação a mim mesmo, uma mente sã, salva, liberta. No original, sofronel, vem da palavra salvação, sozo, uma mente de Cristo, onde eu sei e eu conheço o vaso, esse corpo de humilhação. Eu sei das minhas limitações, mas ao mesmo tempo eu conheço a Deus a quem eu sirvo e o tesouro impressionante que habita em mim. Uma mente equilibrada, plena da graça de Deus. Vocês estão comigo? Não invertem as direções. Tem irmãozinho que é forte contra os irmãos, é conivente com o pecado, amoroso, complacente e não tem domínio próprio. Cuidado, é forte e poderoso contra todo espírito maligno, todo principado e potestade, todo cheiro do inimigo sobre nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, toda distração, tentação que nos desvia do propósito, Senhor, como o Eduardo nos falou aqui do celular, como temos que ter cuidado. Eu digo para mim mesmo, vamos usar para o bem. Mas, Senhor, cheio de amor para com meus irmãos. Não sou mais individualista, não vivo mais no meu mundinho. Agora eu fui batizado para dentro de um corpo. Eu sou parte da família de Deus. Agora a minha vida é Cristo e a vida dos meus irmãos. E essa disciplina como discípulo de Cristo Jesus sobre a minha própria conduta. Você diz amém? Vem para a quarta tampa e a última dessa manhã. Estamos conseguindo. Aleluia. Esse aqui é forte. Um espírito de incredulidade. E você vai dizer, não, mas isso é o mundo. Não, não, não. Hebreus 3:12. Irmãos. Uau! Tenham cuidado. Para que nenhum de nós nos afaste, nos afaste do Deus vivo, tendo um perverso coração de incredulidade. Outras versões fazem um perverso coração e incredulidade. Mas eu olhei no original, ele pode ser traduzido como um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Enganos, dúvidas, críticas contra Deus, contra a sua palavra, contra as suas promessas. Há uma desconfiança, há um negativismo, uma atitude, às vezes eu me coloco de juiz sobre a palavra de Deus. Algo incrível, isso acontece. Então toda dúvida que vem, não é bem assim, olha, achei uma coisa aqui que contradiz, aqui um evangelho fala isso, outro evangelho fala aquilo. Por favor, a palavra de Deus é perfeita, é você que precisa descobrir os meandros da glória de Cristo, porque não há nenhuma contradição em nenhuma da palavra, dos versículos da palavra de Deus. A palavra é inspirada pelo Senhor. Suas promessas são fiéis e verdadeiras. As promessas do Senhor é para ti e para mim. Você diz amém? Quando nós estávamos ministrando essa palavra lá na Suécia e gestando essa palavra conjunto com o presbitério de Kungsbacka, o Jonas,
casado com a Suzy, do Ismael, um médico. Ele falou algo muito forte. Ele disse: John, deixa eu te dar um testemunho. Quando eu era solteiro ainda, jovem, eu li a palavra e vinha sobre mim um espírito muito crítico. Ele é muito lógico, muito racional, muito inteligente, ele é extremamente capaz. E vinha um espírito de crítica contra a palavra, contra Deus. Sempre uma suspeita que não era bem assim que estava escrito. Ele diz: um dia eu tomei autoridade, eu me ajoelhei e eu repreendi esse espírito de incredulidade. E ele diz, palavras dele: saiu de mim algo. Ele diz: saiu de mim algo escuro, algo pesado, saiu de dentro, saiu de sobre de mim, e eu fui liberto. A partir desse dia, nunca mais tive dúvida da palavra de Deus. Você diz amém? Se algo semelhante passar contigo, não te assombres. Seja liberto em nome de Jesus. O exemplo negativo, Mateus 17, os discípulos tinham acabado de subir a monte da transfiguração, o círculo mais íntimo. Quando eles descem, terem vindo a glória de Deus, Jesus encontra os outros discípulos e encontra um caso ali de um endemoniado, o pai com um filho endemoniado. E ele apresenta o filho dizendo: eu trouxe para os discípulos, mas eles não puderam expulsá-lo. E eu creio que ali Jesus rasgou o coração. Ele diz: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus deu um desabafo ali, né? Ele rompeu a alma. Ele disse: na cambada de sem vergonha, brincando aqui, né? Que turma de incrédulo, por que não acredito nas palavras que eu estou dizendo? Era só mandar os demônios embora e estava resolvido. Eu já dei, Mateus 10, já dei sobre vocês autoridade sobre todo espírito imundo e maligno. Já dei. Mas eles não creram, não se apropriaram, não tomaram a palavra. Senhor, vai denunciando em nós. Eu não vou conseguir frutificar, eu não vou gerar discípulos, eu não vou poder ter igreja na casa, eu não vou poder cooperar no setor, eu não vou poder crescer na graça e no conhecimento, eu nunca vou ser ninguém no reino de Deus, Deus não tem esperança sobre mim, eu sou um zero. Tudo que é pensamento negativo, incrédulo, você vai rejeitando em nome de Jesus. O exemplo positivo, Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses 2,13, é um versículo tremendo. Eu tenho encontrado igrejas tessalônicas por aí, e sempre me atrai o coração, porque ele fala: tende vós recebido a palavra que de nós ouvistes, vírgula, que é de Deus, não é de homens. Vocês acolheram não como palavra humana, e sim como verdade ela é, palavra de Deus, e ela está operando eficazmente, operando poderosamente em vós que credes. Oh Senhor, que diferença! Você não é mais juiz sobre a palavra, a palavra é juiz sobre tua vida. Ele é legisladora, ele é executor, ele é judiciário sobre tua vida, e tu e eu sujeitamos a nossa vida debaixo da palavra, e nós acolhemos a palavra não como palavras de sugestões. Oh Senhor Jesus, palavra de Deus: criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Faz o tema de casa. Obedece a palavra, vive o reino, tu e a tua esposa, para que os teus filhos, em olharem o retrato falado, queiram essa experiência e cresçam com uma experiência de salvação, de batismo do Espírito Santo, cheios de fervor para servirem ao Senhor, e sendo adolescentes e jovens, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que fazer o tema de casa e acolher a palavra. Homens, sejamos nós sacerdotes, profetas e reis da nossa casa. Sejamos nós os pastores da nossa esposa e de nossos filhos. Palavra de Deus.
Pai, não irais os vossos filhos. Não seja incoerente, predicando uma coisa, pregando uma coisa e vivendo outra, gerando frustrações, sendo incoerente no teu modo de proceder. Você tem que ser autêntico, não infalível, mas autêntico e coerente como discípulo do Senhor, acolhendo a palavra de Deus. Você diz amém? Outro dia, Jobinho e eu estávamos falando, e ele me contando de um discípulo querido, casal, e dizendo, John, eles não fizeram o tema de casa. E agora estão correndo atrás. Às vezes acontece mesmo fazendo o tema de casa. É soberania de Deus, mas você pode antever, e você pode antecipar, e você pode fazer diante do Senhor, vivendo a vida comum do lar, com sabedoria e com discernimento. Próxima tela. Antes de nós concluirmos com isso, te põe em pé e ora comigo. Se tu tiver, coloca as duas mãos sobre a tua cabeça. Ou coloca uma mão na cabeça e outra no coração. Nós vamos rejeitar espírito de incredulidade. Nós vamos falar face a face contra esses espíritos malignos. Todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, todo espírito de insegurança fora da nossa vida. Chega de nos sujeitar à insegurança, à incerteza que nos aprisiona. Agora nós rejeitamos toda ação das trevas sobre nossas vidas. Nós tomamos autoridade espiritual. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se tu quiseres, diga comigo, Senhor Jesus. Pouquinho mais alto, Senhor Jesus. Nessa manhã, agora, eu rejeito todo pensamento de incredulidade, todo perverso coração, de dúvida, de colocar tua palavra em xeque. Fora, fora, eu acolho a palavra de Deus, como ela é, e eu creio na tua palavra, em nome de Jesus. Fora incredulidade, fora intimidação, fora pensamentos humanos, fora situações de agradar as pessoas. Em nome de Jesus, eu recebo do teu bálsamo, eu recebo do teu óleo, tua unção. Ora um pouquinho em línguas comigo. Mente renovada, mente restaurada, vida transformada. Oh Senhor, queremos fazer o tema da casa, não queremos ficar distraídos no celular, nem nas coisas dessa vida. Nós queremos ser cheios da palavra de Deus, para termos a envergadura. Oh Jesus, vidas transformadas, vidas libertas, vidas renovadas, vidas, aleluia, abundando na tua graça, Senhor, em nome de Jesus.